aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Olá, bom dia, querido amigo da cidade. Como está? Dormiu bem? Descansou esta noite? Está aí um dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós e nos presenteou para que vivamos bem, sejamos felizes e abençoados. Hoje é uma terça-feira, dia 12, um dia especial, e nós queremos hoje celebrar a Deus e a sua justiça. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está registrado no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, como vocês sabem, é um livro de poesias, de cânticos, de adoração, de orações profundas. E neste Salmo, de número 96, a palavra de Deus diz assim: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores da floresta, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Deus não está alheio a tudo o que está acontecendo. A palavra de Deus diz que um dia Deus estará presente para julgar a terra. E por que o convite no Salmo para que se alegre o campo, ruja o mar e as florestas se alegrem e regozijem diante de Deus? Porque o que nós vemos, na verdade, é o mar sofrendo, né? Quando pesquisadores ou turistas, de repente, olham o mar, veem quanto lixo está jogado no mar, quantas coisas estão acontecendo que prejudicam a fauna marinha e, enfim, vemos as florestas sendo dizimadas, os campos se tornando em desertos, e tudo isso por conta da má gestão, de repente, né, de um homem na sua ganância estar destruindo tudo isso. Mas o convite é para que estas coisas da natureza, criadas por Deus, venham a se regozijar, se alegrar, porque o Senhor virá para julgar a terra. E o Senhor vai julgar com justiça e equidade, e a palavra de Deus diz que a própria natureza geme, esperando o dia da sua redenção, esperando o dia em que Deus vai restaurar todas as coisas, esperando o momento em que Deus vai transformar o mundo em que nós vivemos, num mundo de paz e de prosperidade. É isso que nós cremos, é o que nós esperamos. E você, querido amigo da cidade, pode já começar a se alegrar no Senhor, pode já começar a fazer diferença. Por exemplo, cuidar de um jardim, cuidar da cidade, cuidar das praças, cuidar das árvores. E hoje é o dia do engenheiro florestal, não é? E nós vamos conversar sobre esse tema, a importância das árvores na cidade, ao redor da cidade, os bosques, a conservação ambiental e tudo mais. Vamos fazer a nossa parte, cada um de nós dá a sua contribuição e a cidade vai ficar melhor, o estado vai ficar melhor, o planeta pode ficar melhor. Que Deus possa abençoá-lo nesse dia, querido, que nos assiste, que acompanha o programa e o projeto Amigos da Cidade. Quero dizer que grandes coisas Deus tem para você hoje. Confia nele, espera nele, o mais tudo ele fará. Está conosco hoje o nosso convidado especial, o Dr. Marcelo Galeazzi Caxambu. É isso, doutor? Isso. É um prazer tê-lo no nosso programa. Hoje é o dia do engenheiro florestal e nós queremos parabenizá-lo e, assim, por extensão, a todos os nossos amigos engenheiros, né? E hoje nós temos a alegria de ter o nosso programa, justamente nessa data, e gostaríamos de saber sobre a sua trajetória como engenheiro florestal, o que levou o senhor, de repente, a escolher esta profissão. Ela era uma profissão que, na época, nem eu mesmo conhecia. Eu fui conhecê-la na Universidade Federal do Paraná, conversei com alguns professores da Universidade Federal do Paraná e me decidi por ela.
Eu achei que o perfil da profissão era o perfil que eu desejava na época, né? Sempre gostei muito de plantas, de animais, e acabei trabalhando com isso no final das contas. Muito bem, Curitiba, o TFPR, uma referência, né, nessa... O FPR é uma referência em engenharia florestal. Muito bem. A Eliette foi a responsável para fazer esse convite e eu gostaria que ela também dirigisse uma pergunta para o senhor nesse momento. Pois não, Eliette. Bom dia, doutor. Doutor Marcelo, doutor em zoologia. Bom dia, parabéns pela data. Obrigado. Linda a profissão, nos orgulha muito ter uma pessoa assim no Mourão. E eu vou entrar numa pergunta meio pessoal, a escolha da profissão mesmo. Teve algum questionamento da família em torno da escolha? Zoologia, né? A gente fala de bichinhos, insetos e tal, gera uma certa implicação. Teve algum questionamento nessa escolha? Como que é se colocar enquanto um profissional? Na minha família, a maioria não é engenheiro. A maioria é médico ou vai para a área de direito. E eu que fui um pouquinho para fora, acabei indo para a engenharia florestal. Era uma coisa que desde criança eu tinha bastante afinidade com plantas e animais. E isso acabou levando naturalmente a minha escolha. Houve questionamento da família? Houve, né? Sempre há, né? Por que ir para essa área, sendo que existem pessoas da nossa família em outras áreas, né? Mas era uma coisa que eu tinha uma paixão desde criança e não abri mão dessa paixão. Até porque, me permita, Eliette, há uma polêmica muito grande em torno do tema, não é? Engenharia florestal, de repente, mais a área de engenharia florestal, porque mexe com o meio ambiente, mexe com a questão de manejo, né? E como que é isso na sua caminhada? A área de engenharia florestal, na verdade, como toda engenharia, ela é bastante ampla, né? Ela permeia várias áreas. Na verdade, você tem a área de silvicultura, que é uma área que vai desde o acompanhamento do plantio até o corte de madeira para diversas finalidades, seja energia, seja laminados, enfim. A gente tem a área de proteção florestal, que é a área de incêndios, a área de pragas, né, que foi a área que inicialmente eu comecei a trabalhar. Existe a área de política e economia florestal, enfim, né, a parte de mecanização florestal e a parte de unidades de conservação, a parte de manejo. Eu acabei me interessando mais por essa parte mesmo, né? Eu comecei na proteção e acabei indo para o manejo florestal. Hoje o meu perfil está mais voltado para as unidades de conservação, para plantas especificamente, embora a formação seja na zoologia. Depois do doutorado eu acabei me envolvendo mais com plantas, né? Fazem 16 anos que eu trabalho com plantas especificamente. Aí aquela segunda pergunta que a Eliette vem aproveitar o trazendo. momento e perguntar. Nós temos hoje, atualmente, um herbário na UTFPR, e isto é ideia tua, acho que iniciou através de você. Eu gostaria de saber, eu tenho bastante questionamento a respeito do herbário, tá, pastor? Inclusive, assim, a diferenciação de espécie, eu acredito que vai mudando de acordo com o clima, mas a princípio seria, como iniciou o número de espécies, qual foi o número de espécie inicial e hoje o que tem lá? Qual é o número que se tem lá? A ideia de criar um herbário em Campo Mourão partiu inicialmente do próprio curso que eu trabalhava, que era, na época, a tecnologia ambiental. Existia uma falta, na verdade, de documentação do que havia em Campo Mourão em termos de flora. Mas a ideia inicial foi para trabalhar com arborização urbana. Posteriormente, isso acabou ultrapassando o limite da arborização urbana e a gente começou a ir para a flora de uma maneira geral. A ideia era fazer a flora de Campo Mourão, começar a trabalhar com ela e conhecer. A despeito de toda a alteração ambiental que a gente tem nos últimos anos, né? Campo Mourão tem uma flora riquíssima. Ainda hoje a gente encontra muita coisa diferente por aqui. E o que acontece é que, quando a gente começou, como você perguntou, a gente começou com arborização urbana de uma maneira muito modesta, para conhecer, para mostrar para os alunos o que era arborização urbana. E hoje a gente tem em torno de 21 mil exemplares de plantas armazenadas, né? O herbário aqui de Campo Mourão é o 7º maior do estado. Eu acho que em coisa aí de mais 2 anos a gente deve estar entre os 5 maiores do estado do Paraná. E a representatividade é muito grande. A gente tem planta coletada desde a Amazônia até o sul do Brasil. Então tem, passando pela Mata Atlântica, Cerrado, enfim, tem várias plantas de vários locais, né?
E como que funciona? Se atualiza, por exemplo, uma planta que tem lá de uma determinada época, de um determinado clima, se atualiza, essa planta, em outra época, é retirada de novo, é feita essa análise do desenvolvimento dela, se dá alteração? Não, o herbário, assim, a gente poderia criar uma analogia com uma biblioteca. Ao invés de ter livros, eu tenho plantas. Cada planta que é coletada, ela recebe uma amostra, uma etiqueta. E ela é identificada ou por mim ou por um especialista. Na verdade, eu sou um generalista, né? O ideal é que o especialista olhe. Então, o que pode acontecer é o seguinte: passar um especialista a olhar uma identificação minha e, de repente, não concordar e ele colocar a identificação dele. Ou, eu não sei mesmo o que é, e encaminho para o especialista diretamente. Mas as plantas, elas podem mudar de nome, né? Eventualmente em função de uma correção de nome que seja feita, em função de uma atualização de gênero, etc. Em relação ao clima, elas são um testemunho importante de clima. Mas eu acho que mais importante ainda, o trabalho do herbário é para quê? A gente documentar permanentemente o que tem numa área, porque é histórico. Nós temos plantas aí, embora o herbário ele seja de 2000, eu tenho plantas de 1929 lá dentro dele. Então, se a área onde essa planta foi coletada ela deixa de existir do ponto de vista botânico, você tem um registro permanente do que tinha lá. A planta dura muito mais do que a gente. Se somar a idade de todo mundo aqui, ela tem que durar mais. A gente tem um registro morfológico. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Um tem cabelo, o outro não tem, que é o meu caso, né? E aí o que acontece? Você não vai diferenciar a espécie basicamente com isso. Então, para você entender, na verdade, a variação morfológica da espécie, a gente acaba coletando em vários locais. Muita gente acha que é figurinha, coletou uma, não precisa mais coletar. Tem plantas que eu tenho 30, 40, 50 coletas da mesma planta para pegar essa variação morfológica. Cada vez que a gente trabalha numa unidade de conservação, por lei é feito um registro. E esse registro ele é permanente, com coordenada geográfica, com as características do local. Então, assim, sim, dá para a gente ter uma ideia de clima, mas muito mais a ideia de geografia, quer dizer, como essa planta se distribui no globo, né? Como que é a época de floração, frutificação, enfim. São diversas informações que você consegue depreender daí. Por isso, a analogia com uma biblioteca. Ok. Professor, pelo adiantado da hora, sim, e eu estou cheio de curiosidades, por exemplo, a questão da arborização urbana. É uma preocupação, né? De repente a gente vai precisar voltar num outro momento. Eu quero agradecer a sua disponibilidade e tomara que o senhor consiga voltar numa outra ocasião para a gente continuar, porque o assunto é riquíssimo, né? Eu tenho um ditado comigo, tem uma brincadeira que diz assim: eu saí do mato, mas o mato não saiu de mim, né? Eu sou apaixonado pela floresta, eu amo estar sentindo o cheiro da floresta. A gente vai conversar mais vezes, tá? Quero agradecer mais uma vez parabéns pelo seu dia, que aproveite muito e que todos lá na faculdade também reconheçam, né? Esse dia ele traga um presente, de repente, né? Um presente é poder estar lá trabalhando e contribuindo. Tá, muito obrigado. Assim sendo, gente, chegamos ao final de mais um programa. Prometemos voltar amanhã, se Deus disser que sim. E fica aqui também, né, essa promessa de repente, o professor Caxambu voltar para a gente falar sobre esse tema tão importante. Um abraço do pastor André, da Eliette e de todos do projeto Amigos da Cidade. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria.